Olha, e nós já vamos para uma outra entrevista aqui. Nós temos agora o Bruno Caetano, que é secretário municipal de educação. E ele vai nos falar um pouquinho sobre a volta às aulas. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, satisfação falar com vocês. Satisfação é nossa. Secretário, é possível que no mundo inteiro a volta às aulas seja a medida mais delicada da pandemia, né? Gera muitas polêmicas, né? Quais as preocupações para definir a sequência presencial do ano letivo por parte do município? Sim, talvez seja o maior desafio desse momento já avançado da pandemia. Aconteceu no mundo todo, começa a acontecer no Brasil também, e a gente tem visto exemplos internacionais bem-sucedidos, procuramos nos inspirar neles, e há também exemplos muito mal-sucedidos, né, que acabaram gerando aí novos picos, novas ondas de disseminação do vírus. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem, sob a orientação do prefeito Bruno Covas, temos observado estritamente a ciência, os dados, então a volta está sendo orientada, inclusive, pelo inquérito sorológico, que é a testagem dos nossos alunos, e do ponto de vista do planejamento e das ações, né, a gente pode dizer que está tudo pronto. Tá? Os equipamentos foram adquiridos, os protocolos foram feitos, a formação também dos nossos educadores, o calendário já está também indicado, né, para dia 7 de outubro temos as atividades extracurriculares, que não são obrigatórias, são voluntárias, e se tudo der certo e a gente tiver o sinal verde da saúde, finalmente o retorno às salas de aula, claro que de forma controlada, limitada, com todos os protocolos, mas no dia 3 de novembro. Secretário, houve então esse teste sorológico. Eu queria que o senhor falasse um pouco do resultado disso. A gente sabe que as crianças são assintomáticas, né? As que são contaminadas, pelo menos na maioria dos casos. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e também do risco dessa volta às aulas, tanto para eles quanto para a família e para os professores. Esses dados revelaram números interessantes e desafios importantes para o poder público. Primeiro, os números, né? Os alunos da rede pública, tanto da rede municipal como da rede estadual na cidade de São Paulo, têm hoje o dobro de prevalência, ou seja, já temos o dobro de crianças contaminadas em relação aos alunos da rede particular na cidade de São Paulo, né? Os números são na casa de 17%, 18% dos alunos da rede pública na cidade de São Paulo já tiveram contato com o vírus, já foram infectados, e na rede privada esse número é de 9%, ou seja, praticamente metade, né? Outro dado relevante é de que tanto alunos da rede pública quanto da rede privada são majoritariamente assintomáticos, ou seja, daquele percentual que já adquiriu o vírus, que já teve contato com o coronavírus, já temos quase 70% desses alunos que não apresentaram nenhum sintoma. O que torna o desafio de retorno mais complicado, na medida em que não basta, para garantir a saúde da comunidade, fazer apenas a triagem na entrada da escola, porque muitos alunos podem estar infectados com o vírus naquele momento, mas não apresentar nenhum sintoma. Então, apesar da secretaria já ter adquirido termômetros, as máscaras e todos os equipamentos necessários, isso não é uma garantia de que o aluno que vai adentrar o espaço da escola, de que ele não esteja infectado. Outro dado que também traz um desafio adicional é de que aproximadamente 25% dos nossos estudantes na cidade de São Paulo, seja da rede pública, seja da rede privada, residem com familiares e conhecidos com mais de 60 anos. Ou seja, 1 em cada 4 reside com alguma pessoa que é do chamado grupo de risco. Secretário, agora há pouco o senhor citou que houve exemplos muito bem-sucedidos de volta às aulas e houve exemplos muito mal-sucedidos. Aqui no Brasil, a gente acaba conseguindo enxergar algumas coisas que são feitas na Europa, até porque lá a pandemia começou mais cedo, lá o controle da pandemia também se deu mais cedo, lá a volta às aulas também se deu um pouco mais cedo. Quais tipos de exemplos que não podem ser seguidos por prefeituras aqui no estado de São Paulo, que já pode ser analisado, que realmente não deu certo lá fora e de maneira alguma pode ser copiado aqui?
Dá dois exemplos de regiões que tiveram problemas no retorno às aulas, né? Uma região, um país que tem indicadores socioeconômicos melhores do que o nosso e outro com indicadores parecidos. No primeiro caso, a não ser seguido é o de Israel. Né? Israel fez um retorno às aulas de maneira não faseada e, mais ainda, houve lá, eles voltaram no ápice do verão e, em vez de fazerem a ventilação das escolas de forma adequada, eles fizeram o exato oposto. Né? Houve autorização para o fechamento de todas as janelas e o ar-condicionado das escolas foi ligado. Né? Então, isso acabou acelerando ainda mais a propagação do vírus em Israel. Isso fez com que as escolas voltassem a ser fechadas e, mais ainda, que o país tivesse que decretar um novo lockdown. Um outro caso que também não deve inspirar o Brasil, nenhum dos seus estados e nenhuma das prefeituras, é o caso da África do Sul. Lá também houve um retorno às aulas sem planejamento, e isso fez com que, em poucos dias, o número de casos no país triplicasse e as autoridades tiveram que novamente fechar as escolas e decretar um lockdown. Então, esses são exemplos que não devem ser seguidos pelo Brasil, por nenhuma das nossas prefeituras, por nenhum dos estados. Aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente tem procurado se inspirar nos modelos adequados e também construindo os nossos próprios protocolos. Uma questão, por exemplo, que é quase inédita no mundo, foi a iniciativa da Prefeitura de São Paulo de realizar esses testes com os alunos, né? O chamado inquérito sorológico, que nos dá avaliações técnico-científicas muito mais precisas sobre o assunto. E mais ainda, a Prefeitura de São Paulo deve, já nas próximas semanas, ampliar essa testagem e realizar um inquérito sorológico também entre os nossos professores, entre os nossos educadores. Secretário, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre essa retomada por ciclos, né? E falar também dos pequenininhos ali, o ensino infantil. As crianças gostam de abraçar, às vezes trocam chupetas, trocam ali as mamadeiras. Então, há ali uma possibilidade de contaminação muito grande. Às vezes, um resfriado dentro da sala de aula já contamina todo mundo. Como fica essa situação? É por isso, e também por questões pedagógicas, que o retorno, se possível no dia 3 de novembro, ele se dará precisamente pelos anos finais e não pelos anos iniciais de cada ciclo. Então, no ensino fundamental, deveremos voltar com o terceiro, sexto e nono, que são os anos finais dos nossos 3 ciclos do ensino fundamental. Há uma explicação pedagógica para isso, porque já no próximo ano, de 2021, esses estudantes estarão num novo ciclo, fazendo com que o tempo de recuperação das aprendizagens seja mais apertado. E no caso da educação infantil, também voltaremos pelas crianças maiores, justamente por essas questões apontadas, né? É muito mais difícil a gente ter aí condições de distanciamento na educação infantil, especialmente nos anos iniciais, entre bebês e crianças muito pequenas. Por isso que vamos começar pelas crianças mais velhas, das nossas EMEIs e também das nossas creches. Agora, vale também dizer que a pandemia chega aí no seu 6º mês, né, de forma mais aguda. Todos nós, a sociedade paulistana, no caso aqui da cidade de São Paulo, já está acostumada com esses novos protocolos, com o uso de máscaras. As próprias crianças já incorporaram esses novos protocolos, esse jeito de conviver de maneira mais distanciada no seu dia a dia. Né? Então, a gente muitas vezes se surpreende e tenho certeza que nós vamos nos surpreender com as nossas crianças, com o respeito, com a orientação dos nossos educadores. Tenho certeza de que essas crianças já estão acostumadas com essa nova maneira de convivência, porque estão aí nas suas casas, nas suas comunidades, com esse novo comportamento, né? São Paulo tem um grande mérito, e não é só o poder público, mas principalmente a sociedade, de ter, desde o início da pandemia, seguido as orientações dos prefeitos, do governador,
né, do uso de máscara é praticamente universalizado na cidade de São Paulo. É difícil você achar alguém não usando máscara. No transporte público já é assim. Nos lugares, você não consegue hoje entrar em nenhum estabelecimento comercial aberto não usando a máscara. Enfim, esses bons hábitos da pandemia, eu tenho certeza que serão transportados também para as escolas quando a gente tiver orientação da saúde para abrir. Secretário, as mesmas orientações são para as escolas particulares e no caso de crianças e adolescentes que têm problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite, é indicada a volta e, se não for, eles serão prejudicados de alguma maneira? Vamos por partes, né? As regras na cidade de São Paulo são as mesmas para todas as redes, né? Para a rede privada e também para a rede pública, seja a rede pública estadual, seja a rede pública municipal, né? O protocolo é idêntico e os momentos de retorno, as fases também são idênticas. O prefeito Bruno Covas disse, em São Paulo nós não vamos permitir que a educação seja um caminho para a desigualdade, né? Escolas que tenham licença para voltar e escolas que não tenham licença para voltar. Fechamos todas as escolas no mesmo momento, retornaremos às escolas, todas as escolas de todas as redes também no mesmo momento, não por outra razão, porque vírus não escolhe classe social, não escolhe gênero, não escolhe idade, não escolhe, né? A gente percebe que há o chamado grupo de risco, mas as crianças se infectam tanto quanto os adultos, né? E de qualquer classe social. Então, isso é muito importante deixar claro. Segunda questão relevante, né? Crianças e educadores do chamado grupo de risco não terão licença para retornar às aulas presenciais, sequer ao reforço, às atividades extracurriculares, porque, evidentemente, não é seguro. Então, crianças que têm quadros respiratórios, problemas de saúde que envolvam as comorbidades já citadas pelas autoridades sanitárias e pelas autoridades de saúde, não poderão retornar. Mas a Prefeitura tem trabalhado para garantir o ensino à distância para todas as crianças, e em especial essas crianças que não poderão retornar às aulas presenciais no primeiro momento. Nesse momento, a Prefeitura de São Paulo realiza um processo bastante ambicioso, né, grande, de aquisição de quase 500 mil de tablets, né, de equipamentos eletrônicos com o chip para a internet, que serão distribuídas a todas as nossas crianças, aos nossos estudantes do ensino fundamental, médio e também da educação de jovens e adultos. Isso vai permitir não só uma tranquilidade adicional das famílias, que os seus filhos tenham os equipamentos necessários para continuar as aulas à distância nesse momento, e vai permitir, ao longo de todo o ano que vem, um grande processo de reforço e de recuperação escolar no contraturno. Isso nos indica que em 2021, todos os alunos do ensino fundamental, médio e também da educação de jovens e adultos terão a oportunidade de ter ensino em tempo integral. Uma parte do tempo na escola, de maneira presencial, e a outra parte do tempo em casa, com os equipamentos eletrônicos cedidos pela Prefeitura de São Paulo e com as aulas online. Secretário, muitos alunos, eles acabam nas escolas se beneficiando da merenda, né, como um complemento da alimentação diária dele, né? Principalmente em escolas, às vezes, localizadas em periferias das cidades, né? Qual cuidado que as escolas municipais terão a mais com essa volta em relação à merenda escolar? Primeiro, durante a pandemia, a Prefeitura de São Paulo universalizou o acesso ao cartão alimentação, né? Nesse momento, com as escolas fechadas, aliás, desde abril, nós não podemos servir a merenda, e sabemos que muitas crianças realizam as suas refeições mais importantes na escola, né? Precisam desse alimento que era servido na escola. Mas com as escolas fechadas, a Prefeitura, já no primeiro mês da pandemia, lá em abril de 2020, em abril desse ano, a Prefeitura estabeleceu uma parceria com o cartão alimentação, né, e com o Banco do Brasil, e emitiu aí milhares e milhares de cartões alimentação, num primeiro momento
para as crianças extremamente vulneráveis, aquelas que estão na situação de extrema pobreza e participam do programa Bolsa Família, e na sequência, nas próximas semanas, esses cartões foram ampliados para os públicos ainda da assistência social, né, as crianças cujas famílias estavam cadastradas na assistência social, e mais recentemente, a partir do mês de julho, a universalização. Então, toda família, toda criança que precisou desse suporte da prefeitura recebeu um cartão alimentação carregado com R$ 55 a R$ 101 reais todos os meses, para que as famílias possam adquirir diretamente no comércio local os alimentos necessários para garantir a segurança alimentar dessas crianças. E agora, no retorno às aulas, nós já estamos retornando aí os nossos contratos de alimentação. Vale dizer que uma das medidas também implementadas pelo prefeito Bruno Covas foi a de garantir o salário dos trabalhadores terceirizados da educação durante a pandemia. Então, os funcionários da limpeza, os funcionários da merenda, apesar do serviço não estar sendo prestado diretamente nas escolas, continuaram recebendo os seus salários nesse período, né, para garantir aí o emprego, garantir a retomada econômica na cidade de São Paulo, e agora, com a possibilidade do reforço escolar, das atividades extracurriculares, a partir do dia 7 de outubro. E, finalmente, se tudo der certo, dia 3 de novembro, o retorno às aulas, também a gente vai retomar normalmente aí a nossa merenda. E, é claro, aquelas crianças que ainda não retornarem às salas de aula, seja porque os seus familiares decidiram, nesse momento, não encaminharem seus filhos para as escolas, seja porque essas crianças ainda pertencem ao grupo de risco, essas crianças continuarão assistidas pelo cartão alimentação até o retorno à normalidade. Secretário, durante toda essa pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo e foi um momento de muitas novidades, né, no ensino, isso no mundo todo, né? Então, alunos de universidade, crianças, adolescentes, houve o ensino à distância. Se a gente for tentar enxergar um lado bom de superação dessa pandemia com essa volta às aulas, que legado o senhor acha que vai ficar para o ensino depois de enfrentar um momento tão difícil? Eu gostaria que pelo menos 2 legados fossem preservados quando a gente tiver aí a vacina, a gente puder ter uma vida normal, né? O primeiro deles diz respeito às novas habilidades que tanto professores, educadores, como pais e principalmente estudantes desenvolveram durante a pandemia, né? Crianças muito pequenas, né, quase na primeira infância, com habilidades de ligar um aparelho eletrônico, de fazer uma conexão, de inclusive ensinar os seus pais a utilizar essas novas tecnologias. Essas são habilidades que foram aprimoradas durante a pandemia e são habilidades importantes. Mas a segunda característica talvez seja ainda mais relevante do que essa para a educação, e essa precisa ser preservada, que é a maior participação das famílias na educação dos nossos jovens e crianças, né? Com as escolas fechadas, os pais muitas vezes tiveram que, mesmo sem a formação adequada, tiveram que assumir o papel do professor de forma presencial. Claro que os professores continuam fazendo um grande trabalho à distância, mas dentro de casa os pais assumiram essa tarefa, então estão participando muito mais do que participavam da educação dos seus filhos, dos nossos estudantes. Isso é muito relevante. Todas as pesquisas revelam que quanto maior é a participação da família, melhor é a qualidade do ensino e melhor é o desempenho da criança, do jovem na escola, né? Então a gente espera que quando a pandemia terminar, quando tivermos a vacina, mas que esse bom hábito de acompanhar o dia a dia da educação dos seus filhos, que isso fique de maneira permanente, porque tenho certeza que isso vai ajudar a melhorar ainda mais a qualidade e o desempenho dos nossos alunos. Bruno Caetano, secretário municipal de Educação de São Paulo, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp e já deixar de antemão um convite para assim que voltarem às aulas, a gente voltar a conversar novamente aqui, tá bem, secretário? Muito bem, agradeço novamente a oportunidade, tenho um carinho enorme aí pela Assembleia Legislativa, já pude desempenhar mandato aí de deputado, ainda que por pouco tempo, tenho um maior carinho e respeito pelo trabalho de todos vocês. E fica aceito o convite para voltarmos aí novamente à LESP para falarmos aí da volta às aulas e também das atividades extracurriculares.
Obrigado, bom dia, secretário. Obrigada, secretário. Um bom dia, bom trabalho.